Bom, gente, então começando a gravação, tá? Só para confirmar, a aula do dia 11 de agosto, Física Geral, a aula de movimento circular, é a segunda aula do assunto, que eu vou fazer mais exercício. Bom dia para quem não dei bom dia ainda, para quem entrou depois. E lembrando que a gente vai disponibilizar a gravação para vocês e também vocês podem me interromper a qualquer momento. É o seguinte, toda frequência, eu recebo depois da plataforma um relatório de quem participou. Tá, a maioria está com o nome direitinho ali. Às vezes a pessoa põe um apelido, alguma coisa do gênero. Eu tenho mais dificuldade para reconhecer. Caso eu lance falta um dia nessa aula, você me manda uma mensagem para a gente acertar isso, tá? Sem problema nenhum. Mas a maioria está com o nome ali, então acho que não vai ter problema. Quem não está assistindo essa aula nesse horário, quem está vendo a gravação, essa aula vai funcionar como? Para explicar a frequência. Eu vou fazer nessa aula exercício. Eu começo com uma revisão do assunto, faço exercícios. E é o seguinte, eu vou fazer no ritmo de vocês, eu vou fazer devagar, então não tem dado tempo de fazer todos. Não tem problema, tá? O objetivo não é fazer tudo, o objetivo é trabalhar com calma a matéria. Não fiz tudo, eu gravo o restante e deixo lá no Siga A para vocês. Se você fala assim, não, eu já entendi a matéria, vou fazer do livro, estou entendendo, acabou. Beleza, você nem precisa assistir, às vezes, a segunda parte da aula. Vocês ficam à vontade, tá? Não é obrigatório. Agora, para quem está vendo a gravação, nessa segunda parte da aula, no final, vai ter um exercício de frequência. Claro que todo mundo pode resolver, eu acho que eu até recomendo, quanto mais exercício fizer de física, melhor, mas se você não está aqui presente nesse horário, na aula síncrona, aí você tem que me mandar para você não ficar com essa falta, beleza? Eu vou lembrar isso no final, tá? Quando a gente estiver encerrando a aula, mas deixar esse recado aqui. Outra coisa que eu queria lembrar a vocês, qual capítulo a gente está trabalhando, né? Essa aqui é a cópia digital do nosso livro. A gente está no capítulo 3. Como eu já disse em algumas aulas, eu mudo um pouco a ordem do livro. Eu gosto muito desse livro, só que a ordem eu mudo um pouquinho. Vocês viram que eu já busquei alguma coisa do 9, porque eu tento agrupar aqueles assuntos que têm a mesma equação, com o mesmo raciocínio, porque aí não fica toda semana mudando muito o conceito. Então, estou trabalhando quase o tempo todo com o mesmo conceito, vai só acrescentando toda semana uma coisinha. Então, a gente está nesse capítulo 3. Por que eu estou chamando a atenção disso? Para vocês fazerem exercício, tá, gente? O livro não tem muito exercício, perdão. Quase todos os livros que tem disponíveis para a gente nas escolas públicas, ele tem menos exercício, é normal, mas não é um número insuficiente, é um número que, se você fizer todos, você está bem preparado. Obviamente que você fazer mais, procurar mais na internet vale a pena, mas o livro é o mínimo ali para fazer. Já adianta uma coisa, isso tem gente que está ficando meio apavorado, que fala, eu não consigo fazer todos os exercícios do livro. Que bom, se você fizesse todos os livros sem dificuldade, das duas uma, ou está muito fácil o primeiro ano para você, então a gente tem que ver o que pode ser feito, mas agora falando sério, geralmente quando você faz tudo de um livro, é porque o livro não está num nível bom. Ele tem que ter exercícios ali que vão te trazer dificuldade, que você vai agarrar, você vai perguntar para alguém, tá? Tem exercícios complicados, porque é quando você puxa para o nível mais alto. Então, os primeiros exercícios resolvidos, que eu sempre falo para vocês tentarem fazer, e aí você confere a resolução, esses exercícios, eles são mais acessíveis. Se esse você não está fazendo, você tem que voltar na matéria, dar uma estudada, ou me pergunta depois, mas os últimos, geralmente, são realmente difíceis. Então, relaxa se não fizer, é normal, tá? O normal é isso. Se você conseguir fazer todos, tem algo anormal aí. Então, vamos lá para a aula. Professor, eu acho que você está mutado. Ótimo, obrigado. No que reiniciou o programa aqui, o microfone desligou. Então, eu estava falando que essa aula aqui é de exercícios da aula anterior. Eu pedi para vocês assistirem a aula 9A, que é de movimento circular. Quem não assistiu, vou fazer um pequeno resumo agora. Qualquer coisa me interrompe, tá?
Então vamos lá, olha só, movimento circular é um estudo aplicado em movimento, como o nome já fala, circular mesmo, não é qualquer curva, tem que ser uma circunferência, um arco de circunferência. Isso quer dizer o quê? Que é uma trajetória que sempre tem o mesmo raio. Tudo bem? Se você pegar uma parábola, por exemplo, um corpo andando na parábola, não é esse estudo que a gente faz. Aquilo que a gente viu em aula anterior, que é o lançamento horizontal, que o corpo desenha uma parábola enquanto cai, não seria essa disciplina. Isso aqui não é um círculo, é um arco de parábola, é coisa diferente. Então, movimento circular é aquele movimento que sempre tem uma curva com o mesmo raio constante. Então, o objeto está ali. O que acontece? Quando um objeto desempenha um movimento circular, a velocidade dele ela é sempre desenhada tangenciando a trajetória. Né? Quem não lembra que é tangente? Tangente é aquela reta, corta só um ponto da circunferência. Tá? Você tem a secante, que corta dois pontos, mas quando corta, bate só num ponto, encosta só no pontinho, é uma reta tangente. Então a velocidade é tangente à circunferência. Qualquer ponto que você analisar, a velocidade vai estar ali, tangenciando a circunferência. Bom, esse corpo, então, ele anda, por exemplo, igual eu botei ali, dessa posição inicial até essa, que eu vou chamar de final. Professor, Oi, oi, oi. a apresentação não está aparecendo, eu acho que não é só para mim. Ih, meu Deus. Eu rabisquei tanta coisa. Tentar botar de novo. Já foi. Foi, beleza. Estão vendo um monte de coisa escrita aqui? Não, tá em branco. Não, então tá certo, tô brincando com vocês, vamos lá. Sério agora, ó, eu tô falando do movimento circular, então, que só pode ser trabalhado numa trajetória que tem um raio constante, e aí eu estava falando da tangente, que seria, então, essa situação aqui, ó, a velocidade é sempre tangente à trajetória, isso quer dizer o quê? Que ela sempre toca só num ponto da circunferência, certo? Isso que seria tangenciar a circunferência. Ó, nos dois pontos aqui eu ponho ela tangente. Bom, o que eu estava mostrando então é que esse corpo que saiu dessa posição inicial, chegou nessa outra posição, ele andou um ΔS. Aquele ΔS que a gente conhece, uma variação de espaço. Ele andou aquele pedaço ali. Inclusive eu poderia calcular a velocidade dividindo esse espaço que ele anda pelo tempo. Se for um movimento uniforme, né, a rapidez não muda, velocidade constante, ΔE sobre ΔT. Beleza. Mas como é um pedaço da circunferência, ou melhor dizendo, um arco da circunferência, ele também desenvolve um ângulo aqui, ó, que eu chamei de ΔΦ, a variação do ângulo φ. Eu chamo de φ aqui o nosso ângulo, e também chamo de espaço angular. Né? Já que ali é o espaço, agora para diferenciar, eu vou falar espaço linear algumas vezes, mas o nosso espaço, né? O espaço era um ponto, espaço inicial, espaço final, que é o ponto inicial, ponto final, e a variação do espaço é o que ele andava. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um ângulo no início, um ângulo no final, então a variação angular, ou variação do espaço angular. Bom, eu falei que daria para calcular a velocidade dividindo ΔS por ΔT. Então dá para dividir também essa variação do ângulo pelo tempo. Isso que a gente chama de velocidade angular, que é essa letra grega que parece um W, que é o ômega. Então o que ela fala para a gente? Por enquanto eu vou falar em graus, tá? Vocês já viram que não é a unidade perfeita para trabalhar aqui, mas se ele anda aqui, sei lá, imagina que aqui tem 120 graus. Vamos supor que ele demorou 3 segundos ali. Então ele anda nessa trajetória aqui, ele anda nesse exemplo, 40 graus em cada segundo. Como eu disse, graus não é a unidade correta aqui, mas só para a gente entender o que está acontecendo. Esse valor aqui, ó, que é o ângulo que ele anda por segundo, é a velocidade angular, que é o ômega. Tudo bem? Então ali a fórmula que eu prometi, ó, ΔS sobre ΔT, que seria a velocidade linear agora, ou a velocidade escalar, a velocidade que a gente já conhece. Mas se eu dividir, opa, foi demais, se eu dividir
o ângulo pelo tempo, igual eu brinquei aqui, eu tenho a velocidade angular. Então, desembolar aqui. Então, a velocidade linear, né, e velocidade angular. Repare que a forma é a mesma, espaço sobre tempo, só que aqui é o espaço angular, ali o espaço linear, né, o tamanho da linha. E a relação entre esses dois valores, espaço linear, espaço angular, é dado por essa relação aqui, ó, ΔS, ΔΦ vezes R. E aí, na aula anterior eu até comentei que a maioria já conhece essa equação, que vem lá da matemática, pelo menos da forma especial, que é quando ΔS é a circunferência toda. Vocês conheciam essa equação aqui, o comprimento da circunferência é 2πr. E o que eu expliquei? Que esse 2π é o ângulo da circunferência completa. E aí vem uma questão importante. Eu falei da unidade, que não é em graus. A gente sabe que a circunferência completa tem 360 graus. E aí eu estou falando que isso aqui é o ângulo da circunferência completa. Então isso aqui é igual a 360? É, mas em outra unidade. Que aí vem a unidade do sistema internacional, que é o radiano. Então é essa unidade de ângulo, radiano, que a gente vai usar nesse assunto, tá? Então quando eu perguntar a velocidade angular, você tem que achar em radianos por segundo. Quando eu perguntar a variação do ângulo, tem que responder em radianos, não em graus. Você pode até transformar de um para o outro, até para entender mais. Eu acho que a maioria entende mais em graus, mas a resposta tem que ser em radiano. Como que transforma de um para o outro? Bom, o valor básico, você pode decorar isso, ó, que a circunferência completa é 2π, ou a metade dela é π. Π é o número, o valor do ângulo, e aqui a unidade. E aí qualquer uma que você coloca, você faz uma regra de 3. Eu cheguei a sugerir que esse ângulo aqui poderia ser 120 graus. Pô, quanto que é 120 graus em radianos? 120 graus é x. Eu sei que 180 é π. Então pronto, uma regrinha de 3, você multiplica aqui 180 vezes x, 120 vezes π, né? Faz essa multiplicação cruzada. Pode já simplificar aqui os zeros. Então x é igual a 12 sobre 18. π. Vamos dividir por 6. X é igual a 2 terços de π radiano. Tá? Esse é o nosso ângulo de 120 graus. Então, 2 terços de π radianos é a mesma coisa que 120 graus. E só para repetir o que eu já falei na aula anterior, a unidade não é π radianos, a unidade é radianos. Geralmente o π aparece no valor, porque o valor de referência é o 180 graus, π. Mas o π faz parte do número, tá? Não da unidade. É que tem aluno que depois fala comigo assim, tem que responder em π radianos? Não, tem que responder em radianos. O π é um número. Você pode achar um ângulo, por exemplo, 1 radiano. Não precisa ter o π. Um radiano seria próximo do que? De 60 graus, né? Porque esse π é 180, π é mais ou menos 3. Então, 1 é mais ou menos 1 terço, que seria mais ou menos 60 graus. Então, o nosso ângulo tem que ser medido em radianos. Não vamos esquecer disso. Eu vou fazer exercício com essa unidade, a gente vai reforçando essa ideia. Deixa eu só abrir espaço aqui. Ok. Então, eu falei para vocês dessas relações. Essa nós já conhecíamos, essa aqui é a definição de ômega, não é a fórmula mais usada, tá, gente? Mas é importante você entender isso, que velocidade angular é o ângulo sobre o tempo. Essa relação aqui é importante, porque ela gera essa. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, que é a que a gente mais usa. Então, essa aqui você pode marcar. E algo que não aparece muito para a gente, mesmo porque a gente estuda o movimento circular uniforme, né, ele não tem a aceleração que varia a rapidez dele, mas poderia ter uma aceleração angular, que é essa letra gama aqui, essa letra grega. Então a relação da aceleração linear, aquela aceleração que nós já conhecíamos, que faz ele andar mais rápido, ou frear, é igual à aceleração angular vezes o raio. Eu passo isso aqui
porque está no livro, mas eu não trabalho, o livro também praticamente não trabalha com esse conceito. Tudo bem? Então, ó, espaço linear é angular vezes raio, velocidade linear é angular vezes raio, aceleração linear, angular vezes raio. E eu falei que para lembrar disso aqui, você pode usar aquele macete do lar. Isso aqui deixa chamar a atenção de uma coisa, eu dou aula há muitos anos disso, o pessoal costuma escrever isso na prova, lar. Não pode. Isso aqui não é equação não, tá? Conheci um professor uma vez na universidade que falou que tirava ponto do aluno que começava a questão com isso. Ele falava, não conheço isso. O que é lar? Tá? Isso é um macete, um lembrete. É só para você lembrar que qualquer grandeza linear, L, é igual a angular, o A, vezes o raio, o R. Então é só um macete para lembrar dessa ordem. Por que eu falo isso? Porque eu já cansei de ver aluno confundindo a ordem, botando ômega igual a V vezes R. Isso está errado, né? É V igual a ômega R. Então, para não confundir, você lembra do lar, que você lembra pelo menos da ordem que a gente está escrevendo isso. Então, essa relação da velocidade é a primeira que eu acho que a gente deve saber, ok? Vamos mais. Ah, eu tinha escrito lar ali, não precisava ter colocado. A outra relação que é importante é o período e a frequência. Essas duas grandezas aqui, repare que sabendo uma, sabe a outra, né? Porque a relação delas é o inverso. Poderia ser também frequência igual a 1 sobre período. É só inverter o número, né? Se um vale 2, outro vale meio. Se um vale 4, outro vale 1/4. Então, não tem dificuldade. Agora, entender esses dois conceitos é extremamente importante. Não só para esse capítulo, mas como para a física quase toda do ensino médio. Toda hora, todo ano a gente resgata isso. E é fácil, ó, período, tempo de uma volta completa, tempo de uma repetição, tempo de uma oscilação, no caso de uma onda. É o tempo que o evento se repete. Todo evento que se repete, sempre a mesma coisa, que a gente chama de movimento periódico, o tempo de uma repetição é o período. Então, por exemplo, imagina que tem um ônibus que passa no meu bairro, e ele passa a cada 1h30. Ele não para a hora nenhuma, ele passa o dia inteiro, até de madrugada. Então, de hora em meia, passa esse ônibus aqui. Isso quer dizer que ele passa na minha casa, isso vai dar quantas vezes por dia? 24 por meio. Tá, passa 12 vezes. É isso mesmo. É isso mesmo. 12 vezes no meu bairro por dia. Então vamos lá. Esse tempo que o ônibus demora para passar na minha casa, ir para o centro, ir até outro bairro e voltar, fazendo sei lá qual caminho, o tempo dessa repetição é o período. 1h30. Agora, quando eu falo ele passa 12 vezes por dia, a quantidade de vezes que ele repete o movimento por unidade de tempo, isso é frequência. Os dois me dão uma informação que eu entendo. Eu posso falar para vocês, o período do ônibus é 1h30, então você sabe que se ele acabou de passar o ônibus, só daqui a 1h30, ou eu falo que a frequência do ônibus é 2 vezes por dia, e com isso você vai entender que ele passa de 1h30 a 1h30. Então são dois números que se completam, mas são diferentes as informações. E esses dois são importantes. Então, de novo, frequência, quantidade de vezes que alguma coisa se repete por unidade de tempo, período, tempo de uma repetição. Como eu disse, esses dois conceitos são extremamente importantes, vocês têm que saber ele bem. Se não me engano, o primeiro exercício que eu separei é só sobre isso. Só não, mas ele concentra bem nisso. Então, eu pegando aquela equação que eu falei que não precisa nem decorar muito, mas precisa entender, eu chego na relação de ômega, velocidade angular, com o período. Por quê? Eu peguei um caso especial, que esse ângulo aqui é uma volta completa. Lembra que eu falei que 360 graus é 2π radianos? Então botei ali, 2π. E aí o ΔT para uma volta completa é o período. Então substituía 2π sobre t. Se você olhar para isso daqui, o contrário do período é a frequência. Então olha só,
período, o tiro, e coloco o contrário dele, que é a frequência. Então, essa equação, ômega igual a 2πf, substitui aquela. Nasce dela, né? Acaba que fala a mesma coisa, mas é a equação que a gente acaba usando mais. Porque muitas vezes a frequência é o que a gente mais informa. A frequência, ela meio que dá a identidade do movimento, da oscilação. Então, é o valor mais apresentado. Então, essa equação eu recomendo que vocês decorem. Ômega igual a 2πf. É interessante saber de onde ela vem, mas ela é fácil de lembrar. Tudo bem? Essa aqui a gente pode usar também. Mas se eu sei que um é o contrário do outro, eu decorando essa segunda, eu chego naquela. Então não tem muito mistério. Então, V igual a ômega R, importante, período e frequência, ômega 2πf. São os conceitos que tem mais, que a gente tem que carregar mais. E o último conceito que eu trabalhei, ele até parece um pouco contraditório, porque eu falei, não tem aceleração aqui, o movimento é circular uniforme. Mas, isso não é totalmente verdade. Olha esse carro aqui fazendo uma curva. Essa curva, ele entra com uma velocidade v, e faz a curva, vamos supor que essa velocidade seja constante. Então, v constante. Só que essa constância aqui é do valor, é do número, é do módulo. Então eu posso escrever isso, v, sem aquele símbolo de vetor em cima, ou assim, o módulo do vetor v é constante. Agora, o vetor v é constante? Ele não é constante. Como assim? O valor é constante. Se ele entrou aqui com 60 km por hora, ele sai com 60 km por hora, beleza. Mas o vetor, gente, vamos lembrar, ele é a seta. Se eu mudo a direção da seta, se eu mudo o sentido, eu mudei o vetor. Então ele entra com a mesma velocidade do que sai, mas a direção da velocidade muda. Então existe uma variação do vetor velocidade. E tudo que muda a velocidade na física a gente chama de aceleração. Então existe no movimento circular sempre um tipo especial de aceleração. Essa aceleração não faz o carro andar mais rápido nem mais devagar, não é aquela que a gente conhecia. Então não muda a rapidez do corpo, mas ela muda a direção, ela provoca a curva. Toda curva, então, tem uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta. Eu friso o nome centrípeta, não sei se repararam isso na outra aula, porque tem gente que confunde com a centrífuga. Não é a mesma coisa. A gente vai estudar centrífuga, eu vou comentar lá para frente, no terceiro bimestre praticamente, mas não é a mesma coisa, essa é centrípeta. Essa aceleração, então, repetindo, ela não muda a rapidez do corpo, ele não vai correr mais nem menos, mas ela muda a direção, ela muda para que lado o corpo está andando, ela puxa ele para o centro, tá vendo? Então ela sempre aponta para o meio da circunferência, ela está sempre em cima do raio. Ela sempre faz 90 graus com a velocidade. Se a velocidade tangencia, igual eu botei aqui, 90 graus é exatamente em cima do raio. Então aqui tem uma aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é calculada com v ao quadrado sobre r, então essa relação é importantíssima de decorar. Tá? Eu não vou mostrar de onde que ela vem, a demonstração dela, só lembrar que a aceleração centrípeta v ao quadrado sobre r. E ali só uma animaçãozinha, um gifzinho para a gente observar como funciona. A velocidade sempre tangenciando, tá vendo? Sempre ali só esbarrando num ponto da circunferência. Pode até aumentar o vetor para trás que ela não entra na circunferência. E aceleração sempre para o meio. Sempre 90 graus com a velocidade. Essa aceleração, repare que não puxa a velocidade nem para frente nem para trás. Por isso que ela não acelera nem freia o corpo. Mas ela puxa para dentro, ela faz a curva. Essa é a centrípeta. Gente, se tiver tudo tranquilo aqui, então, eu vou passar para exercício. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar agora, ou no chat, ou fala para mim mesmo. Senão, já vou avançar para o nosso exercício. Não, professor, acho que pode ir pro exercício. Então, vamos lá. Beatriz falou, está falado.
Primeiro exercício. Um carrossel gira uniformemente, ou seja, com rapidez constante. Eu vou usar o termo rapidez, não velocidade, porque a gente sabe que a velocidade é um vetor que muda de direção, mas a rapidez, né, o módulo da velocidade, é constante. Efetue uma rotação completa a cada 4 segundos. A gente já sabe o nome disso, né? E aí depois fala, cada cavalo executa um movimento circular uniforme com frequência em RPS igual a... Você fala RPS, ele bota ali, rotação por segundo. Eu não falei disso ainda. Vou falar agora. Ali só um desenhozinho do carrossel, porque tem muito tempo que a gente não sai na rua e vai em parque, então para quem não lembra o que é esse brinquedo que os cavalinhos ficam girando, né? E aí ele fala que cada cavalinho desse dá uma volta completa em 4 segundos. O tempo de uma volta completa é o que a gente chama de período, que é o T maiúsculo, tá? Não usa T minúsculo. T minúsculo é aquele instante de tempo normal. Esse período é tempo mesmo, tudo bem, só que é um tempo especial, né? É o tempo de uma volta. Então, um tempo maiúsculo, nesse assunto, ele me diz uma coisa. Então, quando eu escrevo isso, ó, o leitor sabe, o tempo de uma volta, período, 4 segundos. Ele quer o seguinte, ele quer a frequência. Só que ele botou RPS, rotação por segundo. O que acontece é o seguinte, essa unidade rotação por segundo, a gente não trabalha tanto com ela. Geralmente o RPS, a gente escreve como se fosse Hertz. Hertz. Tá? A unidade maiúsculo aqui, gente, porque é o nome de alguém, mas quando você escreve por extensa unidade, você põe em minúsculo mesmo. Tudo bem? Igual força. Força em newtons. Escreve assim, 10 newtons. Ou, por extenso, 10 newton em minúsculo. Se você escrever por extenso em maiúsculo, está falando que tem 10 pessoas chamadas newton. Não é o caso. Então, é uma bobeirinha, mas para evitar a gente errar bobagem em prova. Então, tá ali. Esse RPS, então, rotações por segundo, repetições por segundo, a gente geralmente põe em hertz. Hertz quer dizer isso, então, quantas vezes se repete em cada segundo. Bom, a equação, como eu falei antes, frequência é o contrário do período. Então não tem muito erro, divide 1 por 4. Vai dar 0,25. Ó, o período estava em segundos, né? Então olha como é que ficou, frequência 0,25 por segundo. Esse por segundo é o RPS ou Hertz. Então 0,25 rotações, volta, por segundo. O 0,25 Hertz. Resposta letra E. Acabou. Você poderia interpretar essa questão sem a fórmula. Pensa o seguinte, ó, uma volta em 4 segundos. 4 segundos para dar uma volta. Isso quer dizer o quê? Estou botando sentido anti-horário aqui. Quer dizer que se ele demora 4 segundos para fazer isso tudo, e a velocidade é constante, em 1 segundo, ele anda até aqui, mais 1 segundo até aqui, mais 1, 1, 2, 3, em 4, ele fecha. Então, em 1 segundo, ele anda, olha só, 1/4 da volta. Tá vendo? 2 segundos, metade, 3 segundos, 3/4, 4 segundos, a volta completa. Então, ele anda 1/4 de volta a cada segundo, 1/4 de rotação por segundo, que é o que a gente achou. Eu só fiz a divisão ali, não precisava, tá? Porque aqui é marcar X, né? Então, para achar a resposta, eu terminei a conta. Mas se você botar essa resposta numa prova aberta, 1/4 está valendo. Então, você pode não lembrar da relação, mas você sabe o conceito, de um você chega no outro. Tudo bem? Toda vez que vocês ficarem quietinhos, então, quando eu acabar, eu vou interpretar que está tudo certo. Professor. Pode falar, Laura. Então, 1/4, aí eu posso fazer divisão e aí vai dar 0,25, né? Isso. Beleza. Aí, como você disse na prova, eu posso deixar só 1/4. Se for questão aberta, pode. Problema de marcar X que eu preciso encontrar ali, né? Mas pode, 1/4, uma fração ali está valendo. Tá bom, então. Obrigada, só isso. Agora é o seguinte, sobre isso, tá? É claro que
Vamos lá no PISM. Você vai fazer o PISM lá na virada do ano, início do ano que vem, provavelmente. E aí aparece uma questão aberta assim, você fica na dúvida. Se você botar em fração, você não está perdendo ponto, não, está tudo ok. Se você acertou, você fechou a questão. Mas a forma mais formal, mais correta nesse caso aqui, mais bem vista, seria se terminar a conta toda. Não é obrigatório, tá, Laura? Só estou falando que é o seguinte, você realmente, você está sobrando na física, estou tranquilo, está sobrando tempo, você quer fazer tudo perfeitinho, o melhor é colocar aqui. Mas aí é o que eu chamo de firula, é um exagero, porque aqui já tem a resposta, então está valendo a fração. Tá? Tem outras bobagens também, aproveitar para falar. Repara quando você digita uma equação, como que fica o igual e a fração. Ó. Isso aqui ninguém vai tirar ponto seu se você fizer diferente, mas quando você põe alguma coisa igual a fração, a barra da fração tem que estar como se estivesse entrando na igualdade. Como assim? É assim, ó, escrevendo melhor ali. Ó, frequência é igual. Aqui no meio está a barra da fração. 1 sobre o período. A rigor, se você escreve assim, alguém pode, até de certo modo errado, mas alguém pode falar, então frequência é igual a 1, né? Porque está igual só em cima. Então, agora, isso é firula, isso aí ninguém vai tirar ponto seu, ninguém vai chamar atenção, mas é a forma mais correta. É a mesma coisa de fazer a conta. É um formalismo a mais, essa questão não exige, não deixa claro, igual que está claro que eu tenho que fazer a conta. Se ela não deixa claro, você não precisa. Mas se você está muito tranquilo na prova, quer fazer tudo bem perfeito, aí eu recomendo terminar. Entendeu, Laura? Entendi, professor. Beleza, então vamos lá. Questão 2. Um pouquinho mais coisa, né? Porque a primeira foi só aplicar uma fórmula. Um corpo em MCU, movimento circular uniforme, tá? Não é uma sigla para nenhuma franquia de cinema, consegue realizar 480 voltas no tempo de 120 segundos, em torno de uma circunferência de raio meio metro. Então, unidade no sistema internacional, segundo unidade do sistema internacional, beleza. De acordo com essa informação, frequência e período, e a velocidade angular e velocidade escalar. Então, vou falar de um de cada vez. É o seguinte, primeiro eu tenho que entender o que são esses números. O raio está claro. R é meio. 480 voltas no tempo de 120 segundos. Isso aqui, a princípio, não é nenhuma dessas grandezas que estão aqui, mas me ajuda a achar uma delas. Se eu tenho 480 voltas em 120 segundos, 480 voltas em 120 segundos, eu consigo achar o número de voltas em 1 segundo. É só fazer essa divisão. Ó. 480 voltas, 120 segundos, divide 480 por 120, já vou cortar o zero, ó, 48 por 12, vai dar 4 voltas em cada segundo. Esse valor de voltas por 1 segundo é a frequência. Então, frequência é igual a 4 voltas por segundo, ou hertz. Então, a frequência ali, 4 hertz. Dividir o número de voltas pelo tempo. Quem gosta de fórmula, gente, o livro traz mais fórmula que precisa, você poderia até decorar isso. A frequência é o número de voltas sobre o tempo total. Né? N, número de voltas. Mas eu não recomendo decorar isso. É só entender o que é frequência. Ó, leu ali, você consegue chegar na frequência. Não precisa decorar mais uma equação. Para quem gosta, tá ali. Ou o seguinte, quem vai ver isso no livro não quer ficar assustado, tá comentado aqui. Então, frequência, 4 Hz. Para terminar a questão, basta jogar aqui, ó. Estou carregando esse formulário o tempo todo, tá? Pelo menos os primeiros exercícios, mas não vou usar todos aqui, mas essa fórmula já responde o período. Mas eu poderia até também pensar a respeito, como eu fiz antes. Ele dá 4 voltas em 1 segundo, isso que a frequência quer dizer. Então ele faz 1, 2, 3, 4 voltas em 1 segundo. Então, uma volta é exatamente o quê? 1/4 de segundo.
Ó, 4 voltas em 1 segundo. Então, em 1 segundo, isso mesmo, 4 voltas em 1 segundo. Então, no primeiro segundo, 0,25 segundos, é 1/4. Outro segundo vai fechar, outra volta fecha meio segundo. 3 voltas, 0,75. 4 voltas, 1 segundo. Então, de 0,25, 0,25, ele vai dando voltas. Então, período vai dar 0,25 segundos. Agora, como eu disse, a conta é período ao contrário da frequência. Período vai ser 1 sobre 4, período 0,25 segundos. Só aplicar na forma. Deixa eu limpar aqui o exercício, deixa só realmente a resposta. E aí vem a letra B, que nesse caso aqui chega a ser mais importante. Seguinte, velocidade angular, isso daqui, ômega, e velocidade escalar. Velocidade escalar é a velocidade linear, aquela velocidade que a gente já conhecia, ΔE sobre ΔT. É claro que eu não vou usar essas fórmulas. Por que claro? Porque ele não deu o ângulo que ele está andando. Poderia pensar, tá? Poderia falar o seguinte, ele dá 4 voltas em 1 segundo. 4 voltas, cada volta tem um ângulo de 2π radianos. Lembra que a gente está em radiano. 4 voltas, então, você multiplica por 4. Ficaria 8π radianos. Então, ele anda 8π radianos, né? 4 voltas em 1 segundo. Isso é ômega. 8π radianos por segundo. Pensei naquela fórmula. Mas você tem essa daqui que eu falei que é importante. 2πf. Então, ômega 2πf. Ômega 2π. A frequência 4. Olha lá que eu vou achar. 4 vezes 2, 8. Π. A unidade é radianos por segundo. Que é o mesmo raciocínio que eu fiz ali no canto. Quero que vocês pensem sempre isso, gente. Não é só botar a fórmula e achar a resposta, tá? Quando você for estudar, você pode até fazer pouco exercício no teu intervalo de estudo lá, não tem problema não. Você pode fazer pouco, mas se você entender o pouco que você fez, é melhor do que fazer um monte. Então aqui, joguei na fórmula e achei a resposta, mas tem que entender o que ela fala. 8π é o quê? É 4 vezes 2π. 2π é uma volta, né? São 360 graus. Então aqui ele está dando 4 voltas por segundo. Olha lá, é o Hertz, 4 voltas por segundo. Então essas grandezas se confundem, elas falam a mesma coisa. Mais ou menos isso, quantas voltas em cada segundo. Por isso, essa velocidade angular também, às vezes, é chamada de frequência angular. Ali é frequência, aqui frequência angular. Porque é quantos ângulos por unidade de tempo. Quantos ângulos, né? Qual ângulo por unidade de tempo. Eu uso pouco esse nome, aparece pouco. Eu uso mais velocidade angular. Mas pode aparecer para vocês frequência angular. Acho que a fórmula está aqui. Apliquei a fórmula e resolvi. A velocidade escalar é o v. Porém, eu não vou usar ΔE sobre ΔT. Poderia. Como? Ele dá 4 voltas em 1 segundo. Então, no tempo de 1 segundo, ele faz 1, 2, 3, 4. 4 voltas. Cada volta, lembra do comprimento da circunferência? 2πr. Calcula o comprimento da circunferência, multiplica por 4 e divide pelo tempo. Velocidade, espaço sobre tempo. Ele anda 4 vezes esse espaço. Só que eu vou treinar a equação que está nova ali. Eu vou usar essa relação que está ali, que é a mesma coisa, tá? Mas ela já está pronta, que é essa que eu falei do lar, né? Grandeza linear é igual a angular vezes o raio, V igual a ômega R. E aí, o ômega eu calculei ali, 8π, e o raio está lá em cima, meio metro. Vou botar a unidade aqui só para lembrar que está em metros.
Então, a nossa velocidade vai ser ó, metade de 8, né, 4, vezes π, metros, era radiano por segundo o ômega, então metros por segundo. Essa é a velocidade. Se o π te incomoda, você pode multiplicar, é 3,14 o valor aproximado, você pode aproximar ainda para 3, não livremente, tá? Geralmente a questão te deixa fazer isso. O certo é parar aqui, ó, 4π, só um número bonitinho, mas para entender o valor, isso aqui é próximo, ó, 4 vezes 3 daria 12, então é próximo de 12 metros por segundo. Então, gente, então, só quando vocês terminam de olhar a questão, ou se tiver alguma dúvida, fala para mim no chat ali, ou no microfone. Mas só para deixar claro isso, repare que a questão é rápida, a frequência que você tinha que pensar um pouquinho, o resto você aplica a fórmula, se quiser nem pensar, dá. Copia a fórmula, faz conta, copia a fórmula, faz conta. Você nem entende o que está acontecendo. Mas eu peço para vocês fazerem assim, cada exercício, tenta entender o que os números dizem, relacionar um com o outro, né? Fazer essa análise que eu estou fazendo, que aí você vai aprender física. Aprender física não é fazer exercício, é entender o conceito. Bom, como ninguém manifestou, questão 3. Agora fica um pouquinho mais trabalhoso, não difícil, mas trabalhoso. O formulário está ali ainda. Vamos ler, ó, um velocímetro, né, comum de carro, aquele aparelhinho que mede a velocidade do carro, que fica no painel do carro. Ele, na realidade, gente, ele mede a velocidade angular do eixo da roda. Indica um valor que corresponde à velocidade do carro. Então, o que ele está falando é que o velocímetro, ele não mede a velocidade do carro fazendo ΔS sobre ΔT, ou se estiver acelerando S igual a S0, mais V0T, mais A até o quadrado sobre 2. Não, ele não faz essa conta. Ele não vê o espaço que você anda na rua. Ele mede a velocidade do eixo da roda. Velocidade de giro, velocidade angular. Ele nem da roda toda, mas do eixo. Que é isso daqui, ó. Seria mais ou menos o eixo que está preso ali no meio. Tá bom? Antes de terminar de ler a questão, só botar aqui o raio da roda, ó, que pega desde o asfalto, né, do contato externo do pneu até o centro dela. Vamos pensar o seguinte, é mais ou menos isso que acontece. Ó. Você tem aqui o eixo, que liga as duas rodas e está ligando até o motor do carro, e aqui está a roda em si. Então o eixo está grande ali, mas é central. Quando eles giram, quando o eixo gira, a roda gira junto. Então eles estão girando essa parte externa, né, o contato com o asfalto, e esse ponto aqui do eixo, eles giram percorrendo o mesmo ângulo, a mesma quantidade de voltas por segundo. Eles têm a mesma velocidade angular. Uma velocidade angular do eixo igual à velocidade angular do pneu. Isso quer dizer que eles giram juntos. Mas o seguinte, presta atenção aqui, depois eu boto em conta. Se eles giram juntos, esse ponto aqui, ó, que é o ponto externo do pneu, vou chamar de P, ele vai ter que andar muito mais rápido para fazer uma volta do que esse ponto aqui, que eu vou chamar de E, do eixo, tem que fazer. Ou seja, ele tem que correr mais. Para acompanhar o ponto interno, para fazer uma volta no mesmo tempo, o ponto P tem que estar mais rápido, tem que ter maior velocidade escalar ou linear. Aí ele consegue acompanhar o eixo interno, tá? E aí, quando você lembra daquela relação lá, ômega R, talvez você entenda o que eu estou falando. Os dois podem ter a mesma velocidade angular, mesmo ômega. Mas o que tem o maior raio, ponto P, está mais longe do centro, vai ter maior velocidade. Se o raio for 10 vezes maior, ele tem a velocidade 10 vezes maior. E isso para o mesmo ômega. O que isso quer dizer? Que se você muda o tamanho dessa distância, você muda o raio do pneu, você compra uma roda maior, você enche mais o pneu que devia, ou deixa ele muito vazio. Quando você muda o raio, você vai mudar a velocidade linear desse ponto. E é essa velocidade aqui, desse ponto, que é a velocidade do carro de fato. Então, o velocímetro vai continuar medindo o ômega,
mas a velocidade de verdade do carro vai ser outra. E é isso que a questão fala. Tá? Ele explica o seguinte: para um determinado carro, lá, o velocímetro dele sai de fábrica, ele é construído com a calibração para uma roda de 20 polegadas. Polegadas, unidade de comprimento, tá, gente? De diâmetro, tá? Então, a distância de uma ponta a outra aqui, 20 polegadas, incluindo o pneu, tá vendo? A roda, essa parte interna e pneu. Então, 20 polegadas. O que ele está falando agora? Que o motorista resolve trocar as rodas. Muita gente faz isso. E compra a roda de 22 polegadas. A roda é maior. Então, quando o velocímetro estiver lendo 100 km por hora, qual a velocidade real do carro? Lembra que o velocímetro, quando indicar 100 km por hora, ele acha, né, entre aspas, que a roda tem 20 polegadas. Que foi fabricado assim. Mas agora ela é maior. Então, na verdade, ele indica uma velocidade e a velocidade real é outra. É o que eu expliquei aqui, ó. Eu aumentei o raio. O ômega é o mesmo, ele gira da mesma forma, por isso que o velocímetro não muda o que ele informa, mas a velocidade desse ponto externo vai ser maior. Então, melhorando o desenho do lado, ó, você tem esse ômega, tem a velocidade linear. Estou botando um que é a situação que sai de fábrica, tá? Que é sempre tangente, ó, desenhei nos dois pontos. É essa velocidade desse ponto externo, que é a velocidade do carro. E com pneu maior, exagerei no desenho, você vai ter a mesma velocidade angular, só que a velocidade linear aqui vai ser maior. Você está girando da mesma forma, esse ponto que está mais longe do centro tem que ser mais rápido. Então, ó, velocidade angular 1 igual velocidade angular 2. Eles giram do mesmo jeito. Por isso que o carro continua indicando 100 km por hora, mas a velocidade linear vai ser diferente. E aí você pode usar essa equação aqui, ó. V igual a ômega R. Daqui você tira que ômega é igual a V sobre R. Tá vendo? Eu passei o R dividindo. Então, ômega 1, V1, R1. Ômega 2, V2, R2. V1 é a velocidade linear anterior. Quando o carro está calibrado, aquilo que está indicado no velocímetro é realmente a velocidade desse ponto externo do pneu. Então, 100 km por hora. O raio 1, eu vou deixar em polegadas mesmo, tá? 20. Vou botar aqui pol, só para a gente lembrar que é polegadas. Depois eu explico por que eu não preciso mudar. A velocidade 2 seria essa velocidade na nova configuração. E o raio 2, 22 polegadas. Gente, toda vez que eu tiver a mesma grandeza dividindo, multiplicando dos dois lados, ó, R divide aqui, né? R divide aqui. Eu posso manter os dois com a mesma unidade, mesmo que não seja igual do resto do exercício, mas se eu tenho raio em polegadas desse lado, raio em polegadas desse lado, eu não preciso mudar para metros ou centímetros. Na hora que eu faço a conta, ó, essa unidade se corta. Então, se eu tivesse feito a transformação, o argumento que eu transformei aqui, o valor que eu vou ter que multiplicar ou dividir desse lado, também aparece do outro. Então, no final, ele simplifica, ele corta. Então, quando você tem a mesma unidade dos dois lados, não preocupe em mudar, não. Por isso que eu deixei polegadas mesmo, tá? Porque uma polegada é perto de 4 centímetros, não é um valor redondo, então ficaria até um valor chato de fazer conta. Terminando a questão, ó, posso simplificar aqui, 0 com 0, 10 por 2 dá 5, né, 100 por 20 é 5, podia ter feito isso antes. Então 5 vezes 22 vai ser o valor da resposta. Então 22, ó, 22, V2 é igual a 5 vezes 22, que vai dar 110 km por hora. Então essa é a velocidade real do carro. Ele está marcando 100, mas você aumentou o pneu, então ele está, na verdade, marcando 110. Então se ele passa num radar, por exemplo, que a velocidade era 100 km por hora o limite, e ele acha que está tranquilo,
ele pode ser multado. Ó. Que geralmente tem uma tolerância no radar de 10%, mas é mais ou menos, né? Então ele poderia estar aqui a 110, achando que está a 100 e sofre a multa. E aí é bem feito para o motorista, porque mudou o projeto do carro. Tá? Eu sou completamente contra isso, tá, gente? Eu sei que tem gente que gosta, rebaixa o carro, muda a estrutura do carro, só que é o seguinte, todo carro foi projetado por pessoas que estudaram anos e anos aquele assunto, engenheiros formados, que trabalham muito tempo com aquilo, pensando em segurança, tá pensando no desempenho do carro. Aí você compra aquele projeto de pessoas com anos de estudo e muda por conta própria. Ah, vamos mudar o pneu, vamos mudar a roda, vamos mudar a distância até o chão. Você está desconstruindo todo o projeto da pessoa. Pode ver que até aquilo que ele foi programado para te indicar, indica errado. Então eu sou contra isso, tá? A não ser que você faça isso com certo cuidado e sabe, meu carro é rebaixado, eu mudei a estrutura dele. Você não vai correr tanto com ele, você vai ter que tomar seus cuidados. Mudei o pneu do meu carro para botar uma roda mais bonita. Você vai ter que saber que o velocímetro é diferente, a questão de segurança muda, o centro de gravidade muda. Então você tem que ter esses cuidados. Mas então eu sou, a princípio, meio contrário a fazer isso. O que eu ia comentar, olha só. Quando você está entendendo bem esse assunto, a velocidade angular aqui é a mesma, logo a linear, né, que é a velocidade do carro, depende do raio. Se você entende isso bem, tá tranquilo aqui, você pode fazer esse raciocínio. Se o diâmetro é o dobro do raio, né? Então se o raio aumentou 10%, se esse valor aumenta 10%, mas ele gira igual, a velocidade vai aumentar 10%. Então, só de lembrar dessa relação V igual a ômega R, você podia pensar o seguinte: raio aumentou 10%, velocidade aumenta 10%. Então, de 100 passa para 110. Acabou. Não precisa fazer conta nenhuma, praticamente. Mas isso tem que estar seguro, né? Num concurso, lá numa prova fechada, você não vai simplesmente marcar só nesse raciocínio e ficar tranquilo. Geralmente dá um frio na barriga nessas horas, então é bom fazer a continha, mas dá para você pensar bem nisso. Beleza, estou olhando o chat ali, ninguém está colocando nada. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Porque não vai dar tempo de fazer outro exercício, não. Não, professor, eu entendi tudo, Tá, tudo beleza. certinho. Tem mais exercícios, tá, gente? Esse 4, por exemplo, ele é fácil de fazer, a interpretação dele é chatinha. Eu botei mais alguns. Aí o que eu fiz? Eu já gravei isso, inclusive. Tá? Todos esses aqui, ó, eu gravei já a explicação deles, eu coloquei mais pensando nisso mesmo, tá? Eu não estava com esperança de fazer tudo numa aula só, porque eu sei que o tempo seria curto. Mas então eu programei isso. O que eu fiz? Eu já gravei isso, já resolvendo, e aí eu vou passar para vocês. Tem que só esperar fazer o upload desse vídeo de agora, eu vou botar no SIGA e depois põe a segunda parte. Assiste quem quer. Não quero olhar mais exercício. Não é obrigatório. Essa aula de hoje aqui é obrigatória. A outra aula é um acréscimo. Mas eu recomendo. Se quiser ver, vale a pena ver, vale a pena olhar os exercícios, como que eles podem ser apresentados, tá? E aí no final, eu vou manter, depois eu apago. No final dessa segunda parte, vai ter esse exercício de frequência, que, como eu disse lá no início, vale a pena repetir, ele é para ser enviado só para quem não assistiu nesse horário que nós estamos agora, ou seja, quem não está aqui. Então, para quem não está aqui, vai assistir a aula depois, e aí me manda. Só para ficar claro, gente, estou punindo ninguém não, tá? Faltou agora, tem que fazer. Não, Eu estou peraí, fazendo então, toda semana. professor. Quem Oi? está assistindo essa aula não tem que fazer esse dever. É isso. Precisa enviar. Eu Não precisa recomendo fazer. enviar. Até botei o formulário aqui, deixar claro, não vai usar todas as fórmulas, tá? É só para você pescar a fórmula mais rápido. Mas como eu disse, vale a pena fazer. Qualquer exercício que você encontrar na rua, se for no shopping, um exercício no cartaz, pega e faz. Qualquer um que você fizer, está treinando. Mas não precisa me enviar, que se souber a parte mais chata de fazer exercício é enviar para mim, né? Fazer foto, mandar e-mail. Tem essa chatice que eu fico pedindo para colocar o assunto dessa forma. Então é chato isso, eu entendo que é chato. Mas
Então não precisa, vocês estão aqui, vocês estão presentes, eu vou receber o relatório com o nomezinho de vocês, com a hora que entrou, a hora que saiu, e aí eu vou botar a frequência lá para vocês. Mas para quem não assistiu, me manda esse exercício, por favor, tá? Mas pode fazer, tá? Quem perguntou foi quem? A Beatriz? Não sei. É, Foi. professor, então, a gente tem que te mandar que a gente fez, que a gente participou da aula. Não, manda nada. Nada? O Google vai mandar para mim. Ah, sim. E Eu então, tipo, recebo um arquivo com o nome de vocês. sim, então, tipo, então você vai receber esse arquivo, então as pessoas que estão na aula não precisam de fazer, Não, não já foi feita a precisam chamada. mandar o exercício, mas pode fazer em casa, tipo, sem te mandar, né? Eu vou exagerar, deve fazer, tá? Tá, mas Faz. precisa te mandar. Mas nem sem me mandar. Tá, Faz seu beleza. caderno, guarda lá, entendeu? E não precisa mandar. E se eu lançar a falta para você, Diego, porque seu nome não veio, ou aconteceu algum problema, você vai lá e dá um grito lá depois para mim no e-mail, tá? Um grito educado. Fala, professor, eu estava naquela aula do dia 11, o senhor botou falta para mim. Que no final do bimestre manda aquela planilha com as datas, tudo direitinho. E aí eu vou lá e se não tiver no relatório do Google, é só olhar o vídeo, seu nome está bem claro aqui para mim. Então eu vou ver que foi um erro meu mesmo, vou pedir desculpas e vou lançar sua presença, tá, Diego? Mas não precisa mandar nada não, relaxa com isso, você já está aqui. Tranquilo, gente, 10h33, Professor, oi, Laura. aqui. Então, eu cheguei um pouco atrasado porque a internet caiu aqui e aí Sem problema. demorei para entrar. Mas, enfim, espero que eu ganhe a presença. Não, Laura, eu falo que eu recebo o horário de quem entra e quem sai, mas eu não olho isso não, tá? Eu mesmo saí da reunião uma hora. Eu apertei o botão errado, caí, consegui voltar. Então acontece. Tanto que vamos falar assim, a minha resistência com a aula síncrona é que eu sei que tem aluno que vai acordar cedo, vai estar tudo pronto, vai passar até um perfuminho para a aula e vai chegar aqui, a internet não funciona. Entendeu? Então e aí aquele tempo que ele poderia estar vendo a aula já gravada, que eu posto antes, ele vai perder aquele tempo. Então ele quebra a organização dele. Por isso que eu tenho uma certa resistência à aula síncrona, que eu acho que eu posso atrapalhar um ou outro aluno. Mas enfim, se você entrou, ficou 10 minutos, vai computar a sua presença. Tá? Aí você pode dar uma desperta, então eu vou entrar, ficar 10 minutos, saio e vou voltar a dormir. Só que você perdeu aquele tempo e vai ter que ver o vídeo depois. E se não quiser ver depois também, sei que está perdendo, entendeu? Então, assim, não esquenta a cabeça não. Se entrou atrasada, você está presente, tá, Laura? Pode ficar tranquilo. Ô, Que gente, ótimo. 10h35, eu estou preocupado com a outra aula de vocês. Então, eu vou me despedir aqui, já encerra a gravação. Lembra que eu preciso de um tempinho para fazer o upload desse vídeo, tá?